Aleikum salam. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês. Este é o canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Quero cumprimentar a todos com Laitov, boa noite, e Shalom, Kavai, paz e esperança para toda casa, em nome de Jesus. Também quero cumprimentar com Shalom, Lahema, paz e prosperidade para todos que estão vendo este canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, professor, conhecedor da cultura, um pouco da cultura judaica, e também conhecedor também do hebraico. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Não sou especialista em hebraico e também não sou 100% especialista em cultura, mas sim estamos se especializando em cultura judaica, como outras culturas bíblicas. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Vamos lá para mais um comentário bíblico? Louvado e agradecido ao nome. O comentário bíblico hoje será sobre João 5, a pedido do nosso amigo e pastor Osmar. O pastor Osmar queria que a gente fizéssemos aí, ele comentou e queria que nós fizéssemos aí um comentário sobre a questão do tanque de Betesda. Realmente, aquela existência do anjo descer sobre aquele tanque e se banhar, qual o significado daquele tanque? E por que aquele homem ficou 30 e poucos anos naquele tanque? Vamos meditar? Esta história está baseada no livro de João capítulo 5. Sabemos bem, na verdade, que o livro de João, ele tem 21 capítulos. Sabemos também que o livro de João contém 879 versículos. Também o livro de João, ele contém 167 perguntas. O livro de João é chamado de Deus é cheio ou cheio de graça. O nome João, no hebraico, é chamado de Ionan, que quer dizer graça de Deus. Por isso mesmo que João, quando começa a escrever o livro de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós olhamos a biografia de João, a escrever sobre a história do tanque de Betesda, o paralítico de Betesda. O segundo ponto de vista que nós devemos tomar cautela, como que era chamado aquele tanque? A Bíblia nos revela que era chamado pelo nome hebreu, chamado de Betesda, que será o verdadeiro ou falso este nome deste tanque. Terceiro ponto de vista é que a palavra Betesda no hebraico significa casa da misericórdia e também traz também um outro significado chamado lugar da misericórdia. Quando nós olhamos a um aramaico chamado imperial, o aramaico imperial é chamado Casa da Graça. Quando nós olhamos ao texto, sabemos que este lugar tinha um título, um nome. E qual era o título? A Porta das Ovelhas, aonde dava acesso a este tanque chamado Tanque de Betesda. Mas quando nós olhamos para o significado da palavra Porta de Ovelhas, indicava lugar de proibição para uma entrada de um judeu sadio. Isso mesmo, proibido a entrada de um judeu sadio. Era proibido entrar um judeu ali porque era um lugar conhecido como lugar dos enfermos. Isso mesmo. Ao quarto ponto de vista, a palavra Betesda tem uma outra linguagem chamado Betzata, que quer dizer casa da azeitona no original. Olha só que interessante. E quando se fala no hebraico, a palavra Bet Eshadal, olha só que interessante, Bet Eshadal, ou Bet Eshadai. Bet é o Shaddai. O que significa? Lugar do derramamento. Quando nós olhamos a biografia desse texto, que fala deste tanque, que fala deste paralítico, o quinto ponto de vista é que no original do grego a palavra tanque não se torna mais tanque, mas estaque. Estaque significa no fundo do coração. Olha só que interessante. No fundo do coração, estáquia.
No fundo do coração. Olha aí, já dá para fazer aí um sermão, né? Deus vai no fundo do coração da vida humana. O sexto ponto de vista é que existia 5 pavilhões. O que seria esses 5 pavilhões? Seria 3 entradas e 2 saídas. Isso mesmo. 3 entradas de frente e 2 saídas por trás. Quando olhamos a 7 ponto de vista, na visão de João, João não conhecia, não tinha conhecimento da identidade religiosa daquele lugar. Segundo os pensamentos teológicos e arqueólogos, alguns declaram que ele não tinha este conhecimento. Quando nós pegamos os livros mais antigos, reconhecemos que aquele lugar de tanque, chamado Tanque de Betesda, João não tinha conhecimento daquilo, mas tinha comentários sobre aquele lugar. Ele ouviu falar o conto de alguém sobre aquele tanque. Então, sim, por um ponto de vista, João não conhecia a identidade religiosa sobre aquele tanque. No canto de outra pessoa com outra ouvindo, ou melhor dizendo, alguém contava um para o outro sobre o tanque. E a história foram se fundamentando. Agora, o oitavo ponto de vista é que a agitação das águas provavelmente acontecia quando um tubo de ligação que o sacerdote dos cultos ao deus Eclépsios, ou conhecido como Asclépio, ao deus da cura, que prestava sim o sacerdote, prestavam culto a este deus. Isso mesmo, prestavam culto a este deus. Nesse ponto 9 de vista, Asclépio era um sacerdote que prestavam culto a um deus que dava referência a uma entidade de cura. Isso mesmo. Conhecido também como Asclépio, que abriu tubos das ligações da parte superior e inferior do tanque e então fazia a água locomover. A água locomover, a água locomover. Isso mesmo. E quem seria essa identidade chamada Asclépio? Asclépios, vamos saber o que é isso? O 10º ponto de vista é que a água reservatório fluía quando um sacerdote que pertencia ao deus Asclépio no tanque de Betesda era o centro de cura do deus grego. Centro de cura do deus grego, isso mesmo. E o nome chamado Asclépio, na forma grega abreviada, é chamado de Esculápio. Esculápio, Esculápio, que representava também e a declaração também do Talmud, que revela e declara sobre isso, sobre esse Deus da cura. Isso mesmo, a Esculápio, isso mesmo, o Deus da cura. Ao 11º ponto de vista, que era um local que os judeus, mais antes, uma instalação grega. Era uma instalação grega negociada pelos sacerdotes e representava 2 tipos de identidade, a Asclépio e Eculápio, o deus da cura. Ao 12º ponto de vista, que a palavra Betesda também era um lugar pagão dos deuses pagão, dos homens gregos. O segundo ponto de vista é que representação de Asclépio era a representação do deus da cura, como também a forma abreviada de Esculápio, o deus da cura. O 13º ponto de vista é que acaba de entrar no domicílio do deus Asclépio um homem que é maior que Asclépio, que é maior do que Eculápio, o deus da cura, mas sim, quem está entrando no domicílio do tanque de Betesda, ao Deus da cura, está entrando o homem verdadeiro da cura, o homem que criou a cura, o homem que faz a cura acontecer. É Jesus Cristo, o Yeshua Yamashia está entrando.
Agora, o quarto ponto de vista é que agora entra e a ação de Yeshua aparece naquele lugar para mostrar que o Deus grego não poderia fazer nada, para mostrar para Aclépio ou Aclépio e Eculápio que o Deus da cura deles não poderia curar, mas sim Yeshua poderia curar. Então imagina um judeu que, conhecendo o conto e as histórias que iam de comentário a comentário, ele foi indicado a ir lá. Por que isso estou dizendo que foi apenas um? Olha só que interessante a história. A história fala que Jesus só curou ele, os outros não. Parou aí. E o interessante é que mostra que tem o poder e mostra que só foi aquele homem curado. Por que Jesus não curou os outros? Porque aquele homem estava em um lugar errado, estava ouvindo uma história errada, um conto errado e uma indicação errada, achando que lá ele ia obter a sua vitória, a sua cura. Então ele estava 3 vezes enganado. Então o que o Senhor vai? Ele vai na profundeza do coração, lá no fundo do coração do homem, para tirar ele do engano, da mentira, vai tirar ele lá do engano para dar vitória para ele. Então toma posse desta palavra. Esse é mais um comentário bíblico e judaico da palavra de Deus. Shalom aleikum, aleikum salam.